Ora, voltei aqui a umas pedaladazinhas aqui em direto. Deixa cá regular aqui por esta coisa mais ou menos. Aqui. Pronto, assim está melhor. Umas pedaladazinhas aqui em direto. Estou a pedalar naquelas bicicletas que não saem no mesmo sítio. E vou conversando com os meus amigos porque eu assim distraio-me. Esqueço-me do esforço físico e a coisa vai passando. Vamos estar aqui uns 10 ou 15 minutos, não há a ver se eu aguento. Se calhar hoje aguento, sabem porquê? Hoje é 24, já estou cansado, agora comecei. Hoje é 24 de Abril e um dos dias mais importantes da minha vida, e creio que de muitos milhões de portugueses que ainda cá andam, foi o 25 de Abril de 1974. Eu começo logo por dizer isso, que é para chatear. Eu adoro chatear aquelas pessoas que andam a dizer que no tempo do Botas é que era bom, etc. Eu adoro chatear essa gente. E adoro chateá-los por um motivo, é porque eles não têm a mínima razão, nem inteligência para analisar a coisa. Não têm, peço desculpa, mas não têm. Eu tenho 70 anos, se lá chegar, farei daqui a uns meses, 70 anos. E tinha 20 quando se deu o 25 de Abril. 20 anos. Não estava cá. Com 20 anos eu já era refugiado político em Bruxelas. Porquê? Porque aqui não havia liberdade e a gente tinha que, alguns, se irem embora. Eu quando fui, ainda fui muito antes da incorporação militar. É evidente que isso também contribuiu. Mas só para calar alguns que acham que foram heróis do ultramar, eu devo dizer que não há um único herói do ultramar. Não há heróis do ultramar. No ultramar apenas, na guerra colonial, vamos dizer as coisas com o nome que têm. A guerra colonial não tem heróis, só teve vítimas. E vítimas dos dois lados. Não foi só do lado português, foi do lado português e do outro lado. Epá, vê lá se eles agora estão melhor. Isso não nos diz respeito. O que é verdade é que conseguiram a independência. Se depois a usaram mal, isso não é um problema. É triste, é muito triste ver um país riquíssimo como Angola ter um povo na miséria porque meia dúzia de trafulhas de alto calibre fizeram a apropriação primária da propriedade. Olha o Engels, o Engels fala nisso. A origem da propriedade, a família da propriedade e do Estado. Leia o Engels fala nisso. Fizeram a apropriação primária, mas também fizeram, foi só em Angola. Depois da implosão da União Soviética, na Rússia foi a mesma coisa. Então o que é que fizeram os oligarcas? Não se abotoaram, não se apropriaram da riqueza de um povo inteiro? Fizeram, não é? Também usaram mal a liberdade depois da implosão. Esses acho que nunca tiveram. A União Soviética implodiu, mas eles liberdade nunca tiveram. Nunca houve democracia, nunca houve liberdade, nunca houve nada disso. É a minha opinião. E eu digo a minha opinião. Porquê? Porque houve o 25 de Abril. Se não houvesse o 25 de Abril em 1974, é que eu não podia dar a minha opinião. Mas vamos voltar a esses dias. Primeiro, creio, isto é para aqueles que acham no tempo de outra senhora que era bom, aqueles que eu gosto de chatear, fico todo contente quando os chateio. Para esses eu vou dizer o seguinte: primeiro, vão lá investigar a história, vão lá ver. Eu acho que, não afirmo aqui categoricamente, pode ter havido lá para as Antilhas ou não sei para onde, mas que se saiba, o 25 de Abril foi o primeiro golpe feito por militares para implantar a democracia. Todos os golpes feitos por militares até essa data tinham sido para implantar ditaduras, acabar com regimes democráticos e implantar ditaduras, acabar com pessoas que chegaram ao poder com eleições e implantar ditaduras. Creio que o mais próximo dessa data
25 de abril de 74 terá sido 11 de setembro de 73, onde o criminoso, bandalho, assassino e outras coisas que se possa chamar Augusto Pinochet fez aquele tremendo golpe de Estado, diga-se de passagem, e por isso é que hoje na América Latina há ainda uma má vontade enorme contra os Estados Unidos. Não é só dar cacetada ao gajo disse. Sabem quem é que eu estou a falar? Isto parece aquele boneco que vi no Contra-Informação. É preciso lembrar os boys de Chicago, os rapazes de Chicago, os economistas que fomentaram, apoiaram Pinochet e fomentaram o golpe. É preciso pensar que aquela enorme greve de camionistas, e o Chile é uma cobra para ali fora, sem transporte ferroviário, rodoviário não funciona. Aquela enorme greve de camionistas foi fomentada por quem? É preciso irmos recordar tudo isso para percebermos que hoje não pode haver grande simpatia na América Latina pelos Estados Unidos da América. Eu pessoalmente tenho. Eu tenho uma enorme simpatia pelos Estados Unidos da América e só não tive durante estes passados 4 anos do Trump, porque um povo que elege um louco, um Bolsonaro com dinheiro, que é muito mais perigoso, um povo que tendo tido uma enorme liberdade e elege aquilo, é porque não está bom da cabeça. Mas o que é facto é que 4 anos depois emendaram, e apesar da idade avançada já de Biden, ele ganhou aquele bandalho chamado Trump. Eu gosto de pôr os nomes às pessoas, porque o Trump é um bandalho. Como ser humano é um bandalho, na minha opinião. Um bandalho rico, portanto mais perigoso. Mas isto é contínuo, que é para chatear alguns que são contra, que de repente ficaram muito contra o 25 de Abril. Ai, que eu sou tão contra o 25 de Abril. Tadinhos, porque, olha, eu sou um cliente assíduo, um ouvinte assíduo da Rádio Observador, que acho a melhor rádio que apareceu nos últimos tempos em Portugal. É uma rádio a sério, não é uma coisa de passar música. Passar música é o Spotify e essas coisas que aí há, a malta passa música. A rádio é diferente. E concordem ou não com os comentadores que lá vão, são pessoas que pensam, eu depois posso não concordar, mas aquilo está estruturado, tem muita qualidade. E também tem um programa de manhã que as pessoas telefonam para lá. Eu, que estou reformado, aqui com o patronato também está, que damos uma voltinha de vez em quando, aí pelo país, gosto muito, então vou sempre a ouvir rádio. E eu ouvir o Observador, quando uma voz jovem, de um jovem, falou, disse uma data de coisas e tal, todo eu cheio de certezas, como é próprio de algumas pessoas, cheio de certezas, e sem saberem uma coisa que se aprende, e que eu já aprendi tarde demais, já tinha mais de 50 anos quando aprendi isso, que é, nós não somos o que dizemos ou achamos que somos. Nós somos aquilo que os nossos pares pensam que nós somos, acreditam que nós somos e consideram que nós somos. Essa é que é a grande verdade. Mas, pronto, eu aprendi isto com 50 e tal anos. Até lá também achava que tinha. Depois de um dia ensinaram-me isto. Olha que não é bem assim e tal. E eu comecei a pensar e a gente há alturas em que tem vergonha de coisas que disse no passado. Mas não devemos ter, porque faz parte do nosso crescimento como humanos. E nós crescemos até ao dia em que morremos. Sempre. A não ser que, intelectualmente, a gente se passe para o outro lado e já não estamos certos. Não sei se nós estaremos a crescer noutro sentido, não faço ideia.
Aliás, estou agora, isso é só um parênteses, a acabar um livro que se chama Um PID com Alzheimer. Tenho pena não ter acabado, porque era bem lançado hoje. Tinha sido bom. Chama-se Um PID com Alzheimer. E é um livro que tem muita história que só não é verdade porque fui eu que as inventei. Mas eu vi histórias idênticas. Tem muito de realidade do que era, do que foi o tempo antes do 25 de Abril, portanto o 24 de Abril, e os tempos de hoje. É um livro que se passa durante a pandemia. Pronto. A pandemia afastou as pessoas, mas também juntou outras. E pronto, é um livro sobre isso. Mas dizia eu que ouvi um jovem ligar para lá e dentro de uma data de coisas acertadas, outras com que eu concordo, outras com que eu não concordo. Lá está, eu exagerei dizer acertadas. Não sei se são acertadas, eu concordo com elas. E outras com que não concordei. Há uma, foi como ele acabou, que essa eu tenho certeza absoluta que é uma coisa completamente errada e falsa. E ainda por cima ele pensa que estava a dizer uma verdade. Ele acabou dizendo: eu nunca precisei do 25 de Abril para ser livre. Que enorme ignorância, a ignorância deste jovem. Mas há hoje pessoas da minha idade a dizer o mesmo. E a esses eu não digo que enorme ignorância, a ignorância destes séniores como eu, à volta dos 70 anos. Digo que enorme desonestidade intelectual desta gente ao dizer que nunca precisaram do 25 de Abril para ser livres. Precisaram. E aqui há uma frase, creio que é do general Ramalhães, ex-presidente da República, pessoa que eu admiro. Acho que a frase é dele, se não for, peço desculpa. E que diz: o 25 de Abril criou liberdades, mas não criou cidadãos. E esse é que é o problema. É que o 25 de Abril foi mal aproveitado. E aí a culpa já não é de quem o fez. A culpa foi-nos dada uma prenda. E nós, se calhar, portámos-nos como miúdos rabinos que, quando lhes dão um carrinho, a primeira coisa que fazem é arrancar-lhe as rodas. Há outros que o desmontam todo, por curiosidade e para aprender, e depois voltam a montá-lo, embora às vezes sobrem peças. Esses são os que querem avançar. Esses são aqueles em que eu acho que me incluí, eu e muitos milhares de pessoas, alguns que estão a ouvir agora e a ver. São aqueles que foram desmontando aquilo lá por dentro, indo por caminhos errados, voltando para trás, fazendo tentativas, porque nenhum de nós sabia como era usar assim a liberdade. Fomos fazendo tentativas ali, alguns em partidos e tal. E depois voltam, epá, onde é que eu me vi meter? E alguns com segunda tentativa, num partido ao lado, epá, tá. Eu fiz tentativas também, hoje estou vacinado. Partidos, eu tomo uma vacina agora, não é? Desde que há o Covid, eu tomava todos os anos a da gripe. Agora acho que vou tomar todos os anos a da gripe e a do Covid. Mas a vacina antipartidos eu já a tomei há uns bons 20 anos, talvez. Há uns bons 20 anos. Tomei a vacina antipartidos. Não pode ser. Isto não presta. Porque as pessoas fazem o que querem os partidos e os partidos estão cá para pôr os interesses do partido em primeiro lugar. E isso não é liberdade. Ora, lá está. Não é liberdade. As pessoas que estão num partido político, eu descobri isto como água. Ainda este ano. Não, já foi o ano passado, querido. Já foi o ano passado.
num jantar com um grande amigo, meu grande amigo de infância, e que é de um partido político. Nem é do Chega, nem é do PCP, nem do Bloco. Já quase que disse, mas pronto. E onde estava mais gente, e começámos a falar dos partidos, disto, daquilo. E quando ele diz, eu posso não estar de acordo, mas eu sou do partido, votava a favor. Eu fiquei tão triste. Então tu não és um gajo livre, pá. Eu sou livre. Tu ainda não és. Quase 50 anos depois do 25 de Abril, há pessoas que ainda não são livres, mas acham que são. E não são livres por isto. Porque votam onde manda o partido e não onde manda a sua consciência e a sua cabeça. E a democracia não se pode esgotar nos partidos. Os partidos têm que existir, porque a democracia, se querem existir, existem. Mas a democracia não se pode esgotar nos partidos. A democracia só se pode levar à prática com democratas. Ando a dizer isto há muito tempo. E a liberdade nunca pode ser dada a quem quer acabar com ela. E nós temos aí gente, já em Portugal, quase 50 anos depois do 25 de Abril, a grande maioria nasceu depois do 25 de Abril, e dirigidos por um ou dois malandros que intelectualmente sabem muito bem o que estão a fazer, mas são malandros, dirigidos por esses, um bando de outros que não pensam, que se recusam a pensar, um bando de gente com muita ignorância política metida lá dentro, muita mentira em que acreditaram, vão atrás deles e estão-se a tornar perigosos para o país e perigosos para o futuro da Europa e do mundo. Um bando de pessoas que estão constantemente a lançar mentiras, disparates. E desde que apareceram em Portugal, e refiro-me ao Chega e ao líder esse Ventura, desde que apareceram em Portugal só serviram para uma coisa, uma única coisa: dividir os portugueses, criar ódio entre os portugueses, afastar os portugueses da realidade, que é grave, como a corrupção, etc, etc. Um partido que só está sempre, só contribui para a desgraça, para que tudo fique negativo. E ainda por cima, há muitos anos a esta parte que temos alternativa a esse Ventura, oportunista, populista, malandro, politicamente um malandro, e a alternativa chama-se Paulo de Moraes, tem uma frente cívica e anda a denunciar isto. Ainda esse Ventura estava confortavelmente sentado num dos partidos que ele denunciava, o PSD. Tenha vergonha, André Ventura. Tenha vergonha nessa cara, homem. O senhor é um dos homens que mais alimenta o polígrafo da SIC. Normalmente com falso. Porque o senhor é falso. Porque o senhor não presta. Porque o senhor é um mau português. Porque o senhor se põe a discursar ao lado de espanhóis do Vox, falangistas, que querem que Portugal seja uma província de Espanha. E isso é traição. E não só traição ao 25 de Abril. Isso, paciência. É traição à pátria. É traição a Portugal. É traição ao nosso passado. É uma vergonha. O senhor não vale nada. Nada. E como é que há gente que consegue olhar para si e acreditar em si? Eu sempre comprei carros, por acaso o último não,
Mas todos os outros sempre comprei carros em segunda mão. Assim, olhava-lhe para a cara, Sr. André Ventura. Está quieto. Eu nem lhe comprava nem um triciclo para o meu filho, quanto mais o automóvel. Viva o 25 de Abril!